E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aplicação de nomenclaturas, definição de nomenclaturas, aplicando o Clean Code dentro dessa API. Então o tema é nomenclatura. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse vídeo, fica com a gente até o final. Não se esquece de curtir o canal para dar aquela fortalecida. Então curte, compartilha com todo mundo. Vem com a gente, vamos descomplicar esse negócio. Bom, esse é o vídeo onde a gente vai abordar algumas técnicas para definir os nomes, né, dos nossos objetos, classes, métodos e o que for, variáveis. E sim, você já deve ter pego aí, se você tem um mínimo de experiência com ABAP, você já deve ter pego alguma função ou algum programa que utiliza aquele URX, MATNR, KNNR, que são coisas do nosso dia a dia que, para quem está começando, tem realmente uma dificuldade grande para saber o que significa. Então, essas nomenclaturas já vêm sendo utilizadas há muito tempo dentro da SAP, mas a gente está aqui para encorajar a gente e para a gente conseguir mudar esse conceito, certo? Primeiro tópico que a gente vai trazer é nomes descritivos. Então, utilize nomes que transmitam o conteúdo daquela variável, daquele objeto, etc. Que deem significado às coisas. Como você pode ver aqui no print, foi criada uma constante aí, max wait time in seconds, certo? Então você vê que o nome já está falando, o nome já é autoexplicativo, né? Ele está falando que é como se fosse o tempo máximo de espera em segundos. Assim como a segunda variável do data que ele está usando, que é o customize entries, né? Aí tem um método aí, read user preferences. Então você vê que são nomes sem uma abreviação, são nomes claros, que você consegue ler e saber o que você está fazendo. Para que existe aquela variável, aquele método, ou uma constante aí, o que for. Então, não foque no tipo de dado ou em uma codificação técnica, como é no passado, como a gente falou no começo do vídeo sobre o ERGS, o KNNR e o MATNR. Eles não contribuem para um bom entendimento do código. Então, o ser humano lê, né? E o que você está lendo, você já está processando dentro da sua cabeça. Então não adianta você colocar o MATNR ou o KNNR. Esses dois que eu estou colocando como exemplo são que a gente usa constantemente no nosso dia a dia. Mas existem alguns que dificultam a nossa leitura. Como é esse segundo padrão aí, você criar uma constante aí, sai subrc underline 04. Você não sabe o que é isso. Lendo o nome dessa variável, você não sabe para que serve. Então você vai ter que começar a ler o código, entender o contexto para entender exatamente por que essa variável existe. Assim como essa variável aí de exemplo, ISO 3166 tab, você não sabe a menor ideia do que faz. Assim como o read T005. Fica difícil, você vai ter que ir de cara aqui, eu não lembro para que serve a T005, vou ter que ir lá na SE16N, na SE11, procurar o nome dessa tabela e descobrir para que ela serve. Não faz o menor sentido, já que eu estou dentro do código, eu tenho que saber que tabela é essa. A dica mais importante desse tópico é: não tente corrigir nomes ruins com comentários. Então, como eu falei, se você tem que comentar para entender o que é uma variável, uma classe ou uma lógica, é um sinal de que os nomes foram mal escolhidos. Ok? Então fica essa dica, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico que a gente vai abordar é o nomes que solucionam problemas. Ok? Então busque nomes que realmente solucionem os problemas no seu contexto. Então, quando você bate ali o olho, você já sabe para que serve aquela variável. Ela vai englobar um conjunto, um contexto entre ela. Em todos os casos, não tente criar sua própria linguagem, por favor. Não tente inventar nomes ou abreviações, etc. A gente, como desenvolvedor, a gente precisa trocar informações entre os desenvolvedores, um gerente de produto, um gerente de projeto, clientes, parceiros, etc. Então, escolha nomes que todo esse universo de pessoas envolvidas vão conseguir entender sem um dicionário personalizado, assim dizer. Então, lembre-se que não é só você que vai ver aquele código, que vai ler aquela variável. Então, se outras pessoas vão mexer e você vai ter que trocar informações com elas, busque um nome que todo mundo consiga entender. O terceiro tópico que a gente vai abordar é plural, certo? Então, há um legado no SAP
para nomes de tabelas no singular, né? Então a gente vê muito aí uma LTVBAC, né? Então, um exemplo aqui, sei lá, usar country. Country, que é como se fosse uma tabela de países, é uma tendência comum fora do SAP, né? A gente utilizar listas, para listas, né? A gente utilizar nomes no plural, para indicar que é uma tabela. Ou seja, nós recomendamos que utilize countries ao invés de country, já que é uma lista. E quando você vai para uma workarea, você chama ela de country. Desse jeito você perde a necessidade de você utilizar um LV, um LS, um LT, já que você está utilizando uma lista ou uma workarea. Você já sabe isso, se for um plural, é uma lista, ok? O quarto tópico que a gente vai abordar são nomes pronunciáveis, ok? O que eu quero dizer com isso? Nós pensamos e falamos muito sobre os nossos objetos que nós desenvolvemos. Então, os nomes que você pode pronunciar, entendeu? Por exemplo, prefira um Detection Object Types do que algo enigmático, sei lá, assim como DOBJT. Então, quando você lê, um exemplo, um MATNR, assim dizendo, um MATNR, você não consegue detectar ali exatamente, não é pronunciável aquela palavra, entendeu? Agora, material, perfeito. Você já sabe o que é, de cara você consegue pronunciar bem e ter um significado de cara para você, entendeu? Então, Detection Object Types é melhor do que DOBJT, JT. Não faz o menor sentido na leitura, né? O quinto tópico que a gente vai abordar é evitar abreviações. Então, já em alguns tópicos anteriores já falei um pouquinho ali, já soltei um pouquinho sobre abreviações, e é uma coisa que a gente bate forte aqui. Se você tem espaço para escrever os nomes, escrevam os nomes completos, certo? Se você tem lá 50 caracteres disponíveis, utilize os 50 caracteres. Não precisa abreviar. Só vai começar a abreviar se exceder o limite de caracteres. Então, não faz sentido você começar a abreviar, sendo que você tem 15 caracteres e o máximo é 30. Para que você vai abreviar? Não precisa. Então, e se você, no caso, tiver realmente que abreviar, não tiver outra saída, então comece pelas palavras da sua variável que não são importantes no contexto dela. Então, algum conector ou realmente alguma palavra que não vai agregar tanto valor, comece abreviando elas ao invés das palavras mais importantes, porque senão vai dificultar na leitura. Então, abreviar as coisas assim no seu código pode parecer ali no começo muito eficiente, porque realmente ali você está tudo fresco na sua cabeça, você está vendo ali, você está com a especificação técnica na mão, muitas vezes, né? Então, assim, mas com o tempo ele se torna muito ambíguo, assim, muito rápido, porque a gente não consegue lembrar exatamente por que a gente colocou aquilo ali naquele momento. Então, assim, como por exemplo, sei lá, você colocar a palavra chamada cust. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. O que significa esse cust? É customizing? É customer? É custom? O que significa? Fica difícil de você saber sem ler o contexto em si da variável. Então não faz o sentido você acabar abreviando, porque pode se tornar ambíguo, né? E todas essas palavras que eu falei são comuns dentro das aplicações da SAP. Então muito cuidado com as suas abreviações. Se você tem condições e tamanhos de caracteres disponíveis, espaços, utilizem eles com eficiência. O sexto tópico que a gente vai falar é nomes para classes e verbos para métodos. Isso aí já é um pouco comum para a gente, mas vamos reforçar isso para deixar dentro de um padrão, ok? Então, sempre utilize nomes para suas classes, né, interfaces ou objetos, né? Assim como mostra o print aí na tela, clean account, né? Clean user preference como classe, aí tem uma interface clean customizing reader. Tá vendo? Então são nomes, são literalmente nomes para as nossas classes. Agora, quando a gente fala de métodos, a gente já traz como ações, né? Como verbos. Então, withdraw, add message, read entries. Então, já são mais ações, né? Geralmente, no português, a gente fala ali nos infinitivos, né? Quando a gente está falando de métodos booleanos,
procurar utilizar um prefixo, que é o is ou has, né? Então é se ele está vazio ou se ele tem alguma coisa, ok? São melhores de ler, como você pode ver aí, o if is empty, false, ou table, desculpa. Então ele vai me retornar um booleano, se essa tabela está vazia ou não. Então fica mais fácil de você ler essa linha de código. Não precisa nem de comentário nem nada. Você vê que fica mais claro, você bate o olho, você já sabe o que é. E nós recomendamos também nomear as funções como métodos, certo? Então funções clean read alerts, ou seja, batendo o olho, você sabe que essa função faz uma ação que é ler os alertas, ok? Então, são nomes que, bater o olho, você é didático, é algo legível, você lê e você sabe exatamente o que está fazendo, ok? O sétimo tópico que a gente vai falar é evitar palavras de tipagem, ok? Então, assim, omita palavras como data, info, object, utiliza aqui como no exemplo que a gente está falando, account, ao invés de você usar account data, né? E o alert ao invés de alert object. Porque você começa a dificultar a leitura das suas variáveis utilizando esses três caras aí, né? Ou apenas troque por algo mais específico e que realmente dê valor. Então, um exemplo aí, você usar user preference ao invés de user info, né? E response time in seconds, em vez de você utilizar em um response time variable. Então, você utilizar isso realmente são palavras de tipagem, sabe? Que vão dar um significado meio vago para a sua variável. Então, procure nomes mais que deem valor, ok? O oitavo tópico que a gente vai abordar são escolham palavras por conceito. Escolha uma palavra por conceito, ok? Como eu falei, utilize aí, escolha um termo, uma palavra que dê um conceito assim, daquela variável em si. Não mixe sinônimos entre variáveis ou métodos e etc. que estão no mesmo conceito, certo? Então, assim, sinônimos vão dificultar um pouco na leitura e você não vai achar diferença e legivelmente vai te confundir. Como está mostrando o exemplo, read this, read that, read this, né? Então, leia isso, leia aquilo e etc. Mas você sabe que sempre é read. Agora, se você usa aí o fora do padrão, você usa read this, retrieve that, query this. Aí fica meio confuso, só que ambos são sinônimos, né? Read, retrieve, query são sinônimos. Então, padronize. Utilize um cara sem sinônimos, utilize sempre o mesmo. Se começou a usar read, continue usando read, ok? O último tópico que a gente vai falar é evite prefixos, ok? A gente recomenda aí se a gente sabe que já vem também como legado da SAP, assim como nomenclatura de tabelas, sem S, a gente encoraja vocês a se livrar dos prefixos na codificação. Então, se você está falando do result igual a A mais B, e não RV underline result igual IV underline A mais IV underline B. Você deixa o seu código mais verboso, com menos significado, e é extremamente desnecessário, fica muito mais clean você utilizar sem os prefixos. Então a gente fica por aqui. Esse foi mais um vídeo sobre nomenclaturas utilizando o Clean Code dentro da SAP. Agradeço se você ficou até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!